Boa tarde, caros estudantes. Na aula de história de hoje, nós iremos tratar sobre a expansão marítimo-comercial europeia, que é um outro fenômeno da modernidade, da chamada Idade Moderna. E no que consiste a expansão marítimo-comercial europeia? Bem, a expansão marítimo-comercial europeia diz respeito ao processo de grandes navegações, que nós vamos ter no início do século XV, aí principalmente a partir do século XVI, no qual nós teremos as principais potências, os estados modernos europeus, sobretudo, que vão se lançar ao mar, vão fazer um grande investimento ultramarino que vai culminar na colonização de vários continentes, América, África, Ásia e depois a Oceania também, por parte desses estados principalmente. Então nós tratamos anteriormente sobre o processo de formação dos estados modernos, ele está interligado de certa forma com a questão da expansão marítimo-comercial europeia, porque o primeiro ponto que nós devemos ter em vista é que apenas os estados unificados eles teriam a capacidade de realizar um grande investimento para a expansão marítima. Então, estados unificados centralizados com uma burguesia forte também, uma burguesia comercial que vai ser a patrocinadora desse grande projeto da expansão marítima. Então, a gente pode até perceber mesmo que, por exemplo, Portugal e Espanha, que foram justamente os primeiros estados a se consolidar, a se unificar e a se centralizar, são, porventura, os primeiros também que acabam se lançando ao mar. Então, isso está diretamente relacionado, pois apenas com uma estrutura de impostos centralizada se tornou possível isso. Depois nós temos a ascensão de outras potências que começam a se lançar ao mar. Então vai ter a França, a Inglaterra, os Países Baixos e até mesmo em menor escala a Suécia, a Dinamarca também. Então o que nós temos é entre as causas que nós vamos ter, e os grandes motivos que nós teremos para a expansão marítima ocorrer, nós temos primeiramente a questão da escassez de metais preciosos na Europa. Então, o que isso significa? Durante o Renascimento comercial, ou seja, no final da Idade Média, vários dos estados europeus eles começaram a fazer comércio pelas rotas orientais. Então, com o Renascimento comercial, no final do período medieval, nós temos a inserção da Europa na grande camada de rotas comerciais que passava pelo Oriente, então que começava na China com a Rota da Seda, passava pela Índia, Sudeste Asiático, Ásia Central, Oriente Médio, Norte da África, então que acabou atingindo também a Europa. E nessa inserção da Europa nessa grande rota comercial transcontinental, podemos dizer dessa maneira, a Europa ela perdeu muito da tradição comercial durante o período medieval. Então, muitas vezes, os europeus, como eles tinham acabado de sair do feudalismo, que era um modelo autossuficiente, ou seja, um modelo que servia principalmente para o abastecimento interno e não para a exportação, Então, muitas vezes, para adquirir os produtos que vinham do Oriente, recorria-se ao uso de metais amoedáveis, Então, de pedras preciosas, de metais preciosos, de valor, entre outros exemplos. Isso vai levar o que é conhecido como comércio de mão única, no sentido de que a Europa ela enviava principalmente metais preciosos para a Ásia em troca de mercadorias asiáticas. Isso a longo prazo vai causar uma verdadeira falta de metais preciosos no continente europeu, pois eles seriam enviados todos para a Ásia para a obtenção da seda, por exemplo, de açúcar, sal, canela, entre outros produtos que eram provenientes da Ásia, especiarias de uma forma geral. Então, com isso, os metais amoedáveis eles vão ter uma hipervalorização na Europa e serão bastante escassos. Então, com isso, haverá uma grande preocupação também por parte dos estados europeus que vão se formando, sobretudo na ótica mercantilista, que tinha a questão do metalismo, ou seja, que um estado rico, um estado poderoso economicamente, é aquele que teria mais metais amoedáveis em suas fronteiras, que vai para uma busca por metais preciosos pelo mundo, que vai estar diretamente vinculado à colonização
Também. Nós vamos ter também avanços técnicos e científicos que vão ocorrer durante o final do período medieval e que vão também durante o Renascimento, né, e que vão acabar tendo uma grande importância nesse sentido. Então, o avanço da cartografia, né, então uma cartografia cada vez mais científica depois de Mercator, né, que vai acabar buscando, né, registrar o mundo não mais a partir de lendas, a partir de fábulas, de mitos, né, ou apenas pela representação, mas que vai buscar tentar compreender o mundo cientificamente, né? Ou seja, vai tentar mapear o mundo de forma que os mapas eles não são apenas um objeto de decoração ou a representação de uma visão de mundo, mas eles passam a ter uma utilidade prática também nesse processo de navegação. O astrolábio, o sextante também, que eram comuns no Oriente, né? Que eram meios que eram utilizados, né? Durante principalmente o período medieval para calcular a posição, né? E com relação ao horizonte, né? Então, tanto o astrolábio quanto o sextante, eles eram, de certa forma, instrumentos de orientação, instrumentos que eram usados nas caravanas comerciais e também nas navegações mais costeiras, podemos dizer dessa maneira, né? Já que eles tinham a finalidade justamente de calcular, com base na posição das estrelas no céu, né? A posição do sujeito onde ele estava, né? De acordo com o horizonte, né? Então, nós temos essas invenções que eram bastante populares no Oriente, que começam a chegar na Europa e com isso vai se potencializando também o potencial de exploração e posteriormente as bússolas também, né, que vai ser uma das invenções chinesas que vai aprimorar muito mais, porque ela terá uma precisão muito maior do que o astrolábio e o sextante, né, para a navegação, além também da própria engenharia naval, né, com o surgimento das caravelas e depois dos galeões, né, que vão ser grandes embarcações que vão ter condições de se aprofundar no mar oceano, né, ou seja, vão ser capazes de fazer viagens transoceânicas, né, diferentemente dos triremes antigos ou então dos barcos medievais, né, que acabavam sendo menores, né, não tinham uma capacidade de transporte tão longa e muitas vezes não duravam em grandes tempestades ou fora das regiões costeiras. Nós vamos ter também a formação dos estados modernos e da ascensão da burguesia comercial, que, como eu falei, né, o estado moderno, ele vai concentrar os impostos, os recursos e com isso terá condições não apenas de investir nessa tecnologia e nas expedições marítimas, como também na manutenção das colônias, que será uma coisa importante. Como nós veremos, houve algumas iniciativas de estados menores, né, de tentar estabelecer colônias em outros continentes. No entanto, elas não tinham condições de mantê-las, muitas vezes tendo que cedê-las para as grandes potências marítimas da época. E a ascensão da burguesia comercial, que não só irá patrocinar esse projeto, né, a partir dos impostos, como também irá ser, vamos dizer dessa forma, a vanguarda do comércio mercantil, né, já que eles eram de uma tradição comercial nos burgos medievais, a partir das trocas, que sabiam como fazer lucro, sabiam como fazer negócios, né, eles acabam também sendo bastante importantes na realização das transações comerciais nesse período, né? Nós vamos ter também um efeito colateral da tomada de Constantinopla pelos otomanos, né? Então, a antiga Bizâncio, Constantinopla, capital do Império Bizantino, finalmente, né, depois de um longo cerco, tomada pelos otomanos em 1453. Isso terá um efeito bastante importante para a Europa, né? Pois com os otomanos assumindo a cidade de Constantinopla, que, como nós vimos, ela era uma rota obrigatória para as transações comerciais, os otomanos eles acabam, né, aumentando os impostos de transação comercial por aquela região, o que acaba tornando o comércio bastante difícil. Então, busca-se a necessidade de chegar a rotas alternativas, né, de se chegar a rotas alternativas em direção à Ásia em busca dos diversos produtos e especiarias. Então, acaba se tornando também, por parte da elite comercial, uma necessidade não usar mais as rotas por terra e sim as rotas marítimas. Nós teremos também o apoio da nobreza, né? Embora a expansão marítima seja um projeto que favoreça bastante a burguesia comercial, a nobreza que vai querer adquirir novas terras, né? Sobretudo depois do colapso do feudalismo, ela também irá apoiar esse projeto, né? Com o objetivo de conquistar
terras em outros continentes, né? E também o clero que vai acabar, né, buscando, né, principalmente com a formação da Ordem dos Jesuítas, entre outros aspectos, né, a questão da conversão ao catolicismo dos nativos desses continentes para confrontar a reforma protestante, né? Depois, por outro lado, os próprios países protestantes também vão ter essa noção da missão evangelizadora no projeto colonial. O espírito aventureiro, muitas vezes legado das cruzadas, né? Então o espírito cruzadista, né? De ir para terras distantes, levar a palavra de Cristo e combater os que não eram cristãos, né? Os infiéis também permanece, né? O espírito de aventura, o espírito de fé também, ele também se mantém nesse período, né? A expansão marítima, sobretudo no primeiro momento, será interpretada muitas vezes como uma forma de cruzada também, como uma forma de propagação da fé cristã e também, ao mesmo tempo, um meio dos exploradores enriquecerem e adquirirem terras, né? E também, né, a ideia, né, um legado do período medieval também, que é a busca pelos paraísos terrenos, né? Então era uma coisa que era comum na Idade Média, a ideia de que além mar existiam paraísos terrenos, paraísos perdidos, né? E que vão se popularizar bastante durante as grandes navegações, né? Então, para citar alguns exemplos, né, no período medieval acreditava-se numa ilha mística chamada de Cocanha, né, no qual havia fartura, né, havia alimentos, água, né, entre outras coisas. Então, né, houve várias tentativas de busca dessa ilha da Cocanha, né, que no caso ela não existe, né. Nós temos também depois a questão do Preste João, né, que era um mito que surge nas cruzadas, a ideia de um grande e poderoso rei africano muito rico, vamos dizer dessa forma, que teria vivido mais ou menos onde hoje seria a atual Etiópia e que poderia ser um aliado formidável na luta contra os muçulmanos. Então algumas missões também serão enviadas com esse objetivo, e depois, durante a expansão marítima, né, a ideia das cidades de ouro, né, as cidades douradas, em grande parte porque o ouro ele era um metal bastante comum, o ouro, assim como a prata, era bastante comum na América, só que ele não tinha tanto valor para os indígenas, que muitas vezes usavam ele de forma mais leviana, né, como bijuterias, entre outros exemplos, né, e os europeus, como eles eram sedentos por ouro, já que o ouro não estava escasso em sua terra natal, né, isso vai levar também, né, à ideia, né, de que se os indígenas eles eram capazes de usar ouro como bijuteria, eles deveriam ter muito ouro então. Então começa a surgir a lenda de cidades míticas como Cíbola ou Eldorado, né, que seriam folheadas a ouro, né? Então nós temos uma série de motivos que vão levar então a esse projeto, podemos dizer dessa forma, né? Até mesmo a própria questão da tomada de Constantinopla, né? Posteriormente, até em 1571, uma aliança católica consegue vencer os turco-otomanos na Batalha de Lepanto e consegue reabrir, né, o comércio no mar Mediterrâneo. No entanto, isso vai ocorrer só para 1571, quando as rotas marítimas já estavam consolidadas e as próprias cidades italianas, que eram fortemente dependentes do comércio mediterrâneo, como Veneza, Florença ou Gênova, né, elas acabam entrando em decadência também durante esse período. Então, né, mesmo que depois se restaure o comércio mediterrâneo, o grande centro comercial passa a ser principalmente, mas não somente, o Oceano Atlântico, né? Depois o Pacífico, o Índico também se tornam grandes vias de transação comercial. A expansão marítima, ela vai começar, né, basicamente considera-se tradicionalmente que a expansão marítima ela começa em 1415, quando os portugueses tomam a cidade de Ceuta, no Marrocos, né? Teria sido então a primeira vez que os estados modernos europeus, né, um deles no caso, teria conseguido conquistar terra em outros continentes. No entanto, né, os portugueses eles acabaram tomando Ceuta, mas como uma forma de continuidade da guerra de reconquista, do que de fato, né, a iniciativa de tentar colonizar o mundo. Tanto que existe um grande lapso temporal, se nós formos observar bem. Em 1415, os portugueses tomam Ceuta, né? Daí, em 1418 e 19, eles acabam tomando as Ilhas Canárias e as Ilhas da Madeira, né? Seguindo-se Açores, né? No entanto, as expedições que vão para outros continentes, né? Que vão se interiorizar pela África, pela América, vão começar só na segunda metade do século XV, né? Então, sendo que a expansão definitiva mesmo, né? O estabelecimento de feitorias e de colônias vai se aprofundar mais no
no final do século XV e começo do século XVI. Então a tomada de Ceuta ela não tinha como objetivo principal começar a expansão marítima na época, estava mais relacionado à guerra de reconquista, né, para dominar os territórios muçulmanos. No entanto, ela é um marco importante, pois a partir dela, né, os portugueses começam a lançar expedições para as ilhas próximas à Península Ibérica e depois, a partir dela, também que os portugueses começam a contornar a África. Então, por isso que a tomada de Ceuta em 1415 é considerada tradicionalmente o marco para a expansão marítima, né? Então, né, tratando sobre isso, a expansão ibérica, né, que foram a expansão portuguesa e espanhola, os dois primeiros países que vão se lançar ao mar, Portugal primeiramente e depois a Espanha, né, ela é bastante característica, né, porque como eu falei, né, Portugal foi o primeiro país a se lançar aos mares por uma série de motivos, podemos dizer dessa forma, né? Então, por um lado, Portugal tinha uma grande proximidade com o mar e durante a dinastia de Aves, principalmente, há um grande investimento com relação aos pescadores, né, que começam a desenvolver novas tecnologias navais para aprofundar a pesca, né? Então, a proximidade e a atividade pesqueira contribuíram muito para o desenvolvimento marítimo português. Portugal também tinha uma certa tolerância religiosa, né, com a presença de judeus e muçulmanos, mesmo depois da Guerra de Reconquista, que eram muito importantes na confecção de mapas e também na projeção de embarcações também, né? Além do fato, né, de que Portugal, durante o Renascimento comercial, começa também a fazer rotas de comércio marítimo com o Mar Mediterrâneo e com o Mar do Norte, principalmente com Flandres, né, no que seria a atual Bélgica. Então, nesse sentido, né, os portugueses eles também já tinham uma tradição comercial com relação aos outros estados modernos europeus, né? No entanto, né, como eu falei, né, o mais importante, de certa forma, foi justamente Portugal ter não só sido o primeiro estado moderno a se formar, né, com Dom Afonso Henriques, né, isso daí no século XII, como também o primeiro a centralizar o poder, com Dom João de Aves, no século XIV, né, no qual nós vamos ter então, né, inclusive Dom João de Aves assumindo o poder em Portugal com apoio da burguesia comercial e a centralização dos impostos, né, que vai ser fundamental para a expansão marítimo portuguesa. Então, né, nós vamos ter várias expedições portuguesas que vão ocorrer, né, a partir de então. A Espanha, ela também, né, ela acaba se desenvolvendo no quesito da expansão marítima, principalmente após 1492, né, tanto com a tomada de Granada, como a unificação de fato de Castela e Aragão, né, que vai formar a Espanha, né, e com isso então nós teremos também uma forte centralização política e um forte investimento do Estado espanhol, que vai ter como intenção se lançar ao mar e estabelecer as colônias, né. Então, nesse aspecto, né, os portugueses teriam sido os primeiros, os espanhóis vieram depois, né. Essas duas potências, elas passam então a se lançar ao mar. Os portugueses, eles principalmente investem no chamado périplo africano, né? A navegação costa a costa pelo continente africano para se chegar às Índias, para se chegar à Ásia, como nós veremos, né? Então, isso vai levar, né, a uma série de atritos entre Portugal e Espanha por conta da colonização, e isso vai ser resolvido com dois tratados, podemos dizer dessa forma. O primeiro tratado é a chamada Bula Intercoetera, né, que tem esse nome porque teve mediação papal, né, chamada Bula, né? A Bula Intercoetera, que foi estabelecida em 1493, né, será um acordo mediado pela Igreja Católica que vai dividir o mundo, né, as terras a serem descobertas entre Portugal e Espanha, né, de forma que é então estabelecido um meridiano, uma linha de polo a polo, que se localizava a 100 léguas a oeste do Cabo Verde e que dividia então as terras que seriam descobertas entre Portugal e Espanha, sendo que Portugal ficaria com as terras a leste e a Espanha ficaria com as terras a oeste. No entanto, né, com as viagens de Colombo, né, que acabou identificando terras
mais além do oeste dessa região, os portugueses eles pressionam então um novo acordo, né, que vai dar origem ao chamado Tratado de Tordesilhas, de 1494, que acaba estendendo essa linha imaginária para 370 léguas. Com isso, então, os portugueses eles acabam ficando com um trecho da América, né, basicamente do que será o litoral brasileiro, embora eles não tivessem conhecimento dessas terras nesse primeiro momento, né? Então, para evitar conflitos entre essas duas potências coloniais, né? Então a Igreja Católica mesmo media um acordo entre elas, uma divisão de mundo, né? Podemos dizer dessa forma a ser descoberto, e também acaba colocando a função, né, de Portugal e Espanha de cristianizar os povos dessas terras, os povos pagãos dessas terras, né? Então, né, com isso nós temos uma expansão cada vez maior, né, por parte dos ibéricos. Então, para citar alguns exemplos, entre as várias expedições, né, que nós vamos ter nesse período, né, então, como citado, nós tivemos a tomada de Celta pelos portugueses em 1415, Madeira em 1419, Açores em 1427 e depois, né, o Cabo do Bojador, né, por Gil Eanes em 1434, né, e aí nós temos também a formação do périplo africano também, né, com a instalação de várias feitorias que eram armazéns fortificados, né, então Portugal acabou estabelecendo pequenas fortalezas litorâneas que armazenavam produtos dessas regiões que eram descobertas, né, pelos navegadores portugueses para depois serem coletadas, algo que eles farão no Brasil posteriormente também, né, com a instalação, né, de várias feitorias no Rio do Ouro, né, em 1436, em Serra Leoa em 1441, né, por Nuno Tristão, assim como também o Cabo Verde em 1444 por Diniz Dias, né. Na Guiné também em 1446 nós temos a viagem de Nuno Tristão, né, e depois em 1469 a feitoria de São Jorge da Mina, né, que geralmente é onde marca o início da escravidão africana, né. Então alguns até falam que foi na Guiné, né, por volta de 1462 que teria se iniciado a escravidão africana, né. Alguns já tratam que teria sido em São Jorge da Mina, né. Então nesse sentido os portugueses eles acabaram tendo contato com as sociedades africanas, né, do litoral, que como nós vimos elas possuíam um sistema de escravidão, mas era um sistema de escravidão mais vinculado à captura e às relações de parentesco, né? Não havia, vamos dizer dessa forma, uma grande economia escravista ou totalmente baseada na escravidão, vamos dizer dessa maneira, mas que os portugueses já começam a explorar a partir do estabelecimento de feitorias na Guiné, né? Então, nesse momento, nós temos o surgimento da escravidão africana, que será bastante marcante, do comércio transatlântico de escravos, né? Que será bastante marcante nesse período, né? Nesse período das expansões marítimas. Aí nós vamos ter também o Diogo Cão, que vai chegar em 1482 na região do Congo, no Reino do Congo, e que vai inclusive empreender uma missão de cristianização do Reino do Congo, no qual os próprios reis do Congo se convertem ao cristianismo e começam a propagar o cristianismo na África Central, né? No entanto, algumas que são as mais importantes, podemos dizer dessa forma, será a viagem de Bartolomeu Dias, de 1487-88, né? O Bartolomeu Dias ele vai percorrer até o extremo sul da África, diz que ele tinha a missão de encontrar o Preste João, que era, como a gente viu, o rei mítico, né? O mítico rei africano que era cristão, né? E que era bastante rico, podemos dizer dessa forma. Então ele foi delegado a ele encontrar o Preste João. Ele teria chegado até o extremo sul do continente africano, no que era conhecido como o Cabo das Tormentas, né? No entanto, como ele conseguiu passar pelo Cabo das Tormentas, que como o nome sugere era bastante difícil de cruzar, tinha muitas tempestades, ele acabou sendo considerado o primeiro europeu a passar pelo Cabo das Tormentas, que foi batizado por ele como Cabo da Boa Esperança. No entanto, como a tripulação dele ficou muito assustada com essa empreitada, começou a haver motins e ele foi obrigado a retornar para Portugal. No entanto, a navegação de Bartolomeu Dias acabou, né, sendo de muita utilidade
para que posteriormente Vasco da Gama, outro português, pudesse criar a primeira rota marítima entre Portugal e as Índias, né? Então, em 1498, né, com o conhecimento anterior de Bartolomeu Dias, Vasco da Gama ele acaba entrando em contato marítimo com Calicut na Ásia, né? Então, né, nós temos daí o começo do comércio de especiarias marítimo pelos portugueses, que se aproveitaram bastante, né? Eles compravam produtos de certa forma bastante baratos na Ásia, porque eles eram comuns na Ásia, mais escassos na Europa, e vendiam a um lucro exorbitante no mercado europeu, né? Com isso nós temos a consolidação da economia mercantilista portuguesa, né? Então, com base nisso, né, nós já temos a consolidação do périplo africano, né? A viagem de costa a costa que os portugueses faziam pela África e a rota comercial para a Ásia, né? Inicialmente a relação ela foi mais comercial, né? Mas, no entanto, depois, com a oposição das cidades indianas com o comércio português, os portugueses passaram a atacar e a anexar essas colônias. Ao mesmo tempo também, né, depois, posteriormente, com crise do comércio das Índias Orientais, né, os portugueses também se voltam para o Ocidente, né? Então, em 1500 é lançada a expedição de Pedro Álvares Cabral, que acaba tomando posse do que será o território brasileiro, né? Embora, né, muito se fale que Pedro Álvares Cabral não teria sido o primeiro europeu a chegar no território brasileiro, né? Existe a hipótese de Duarte Pacheco, que teria chegado ao norte do Brasil em 1498, né? No entanto, ele teria passado da linha de Tordesilhas, o que poderia implicar numa guerra contra a Espanha, o que não teria sido divulgado, né? E também, né, a viagem de Vicente Pinzón para o que seria o atual Pernambuco, né, por parte dos espanhóis, né, que teria chegado alguns meses antes de Cabral, também em 1500. No entanto, foi Pedro Álvares Cabral que acabou tomando posse do Brasil para os portugueses, né? Então, nesse sentido, nós temos um grande avanço da expansão portuguesa nesse primeiro momento. Já no caso espanhol, a Espanha ela também vai investir em rotas para as Índias. No entanto, os espanhóis eles vão buscar rotas alternativas. Então, na Espanha ela vai contratar principalmente navegadores italianos, né? Então, nós vamos ter sobretudo o Cristóvão Colombo, que provavelmente era de Gênova, né, que vai ser o responsável por tentar contornar o mundo, né? Ele era um dos partidários da ideia da Terra redonda, da Terra esférica, né, e vai tentar chegar à Ásia a partir do oeste, dando a volta ao mundo. No entanto, como não havia um sistema métrico internacional, né, a tripulação de Colombo tinha integrantes de vários países e cada um usou nos mapas as unidades de medida de seu país. Com isso, quando Colombo ele chega no continente americano, ele observa no mapa e tem a impressão de que percorreu o suficiente para chegar à Ásia, que na época eram chamadas de Índias, né? Por isso, inclusive, que ele chama os habitantes da América de índios. No entanto, né, Colombo até mesmo morreu sem saber que tinha chegado ao novo continente, né? Depois, outro navegador, o Américo Vespúcio, né, que estará a serviço da coroa espanhola, que vai inclusive navegar pelo litoral brasileiro, né? Ele irá descobrir que Colombo chegou ao novo continente, que ele batiza com o seu nome, América. A Espanha também contratou navegadores portugueses, né? Um dos mais rememorados é o Fernão de Magalhães, que irá liderar a primeira viagem de circunnavegação, ou seja, de dar a volta ao mundo por mar, né? Então, Fernão de Magalhães ele vai partir da Espanha, vai ir até o extremo sul da América do Sul, no que será o Estreito de Magalhães, e então vai percorrer o Oceano Pacífico, que foi nomeado por ele também. Embora o Oceano Pacífico seja um oceano de várias tempestades e tormentas, Fernão de Magalhães ele encontrou o Oceano Calmo, né? Então por isso que ele teria chamado o Oceano de Pacífico, até que ele chega nas Filipinas. Lá ele morre por conta de conflitos contra os nativos, então o imediato dele, Sebastião de Elcano, acaba completando a viagem de circunnavegação pelo mar, né? Então nós vamos ter várias expedições espanholas também em direção à América, né? Além da expedição de Colombo, né, que vai chegar ao Caribe depois de 4 viagens, né? Que vai então
reconhecer aquelas terras a oeste, ou Fernão de Magalhães também. Nós vamos ter o Orellana, né, que será o primeiro, o Francisco Orellana, que vai ser o primeiro a passar pelo rio Amazonas, né, inclusive ele que teria nomeado o rio Amazonas de Amazonas, pois ele teria encontrado tribos de mulheres guerreiras na margem do rio Amazonas, né, as Icamiabas, e com isso, né, com base na lenda da mitologia grega das mulheres guerreiras, ele batizou como Rio das Amazonas, tanto ele morreu no caminho. Não se sabe exatamente onde, mas ele teria morrido na navegação do rio Amazonas, né? Depois nós teremos também as expedições de Hernán Cortés no México, que vai ser responsável pela conquista do Império Azteca, e de Pizarro no Peru, né, que vai ser o responsável pela conquista do Império Inca, né? Coronado também, que vai chegar à América do Norte, né? Então nós vamos ter várias expedições que vão ser realizadas pelos portugueses e pelos espanhóis, principalmente no final do século XV e do século XVI, que vão, né, por parte dos portugueses, descobrir novas rotas marítimas para se chegar à Índia, costeando a África, e no caso dos espanhóis, a descoberta de um novo continente, né, que será o Novo Mundo, né? Então, com isso, então, os portugueses e os espanhóis, eles acabam estabelecendo colônias nesses territórios, de caráter predatório, inclusive, no sentido de extrair principalmente metais preciosos e outros produtos, como o caso do pau-brasil, né, dos portugueses na região da América do Sul. Os portugueses, eles vão formar um grande império que estará presente em praticamente todos os continentes conhecidos. No entanto, os portugueses, o Império Português não terá uma grande duração por vários motivos. Em geral, a política portuguesa, ela era bastante litorânea, né? Como Portugal não tinha tanta população para ocupar esse território, os portugueses, eles acabavam fazendo muitas alianças com povos nativos e acabavam se estabelecendo apenas no litoral e não no interior dos territórios, né? E depois também, né, com a União Ibérica, né, quando Portugal é incorporado pela Espanha e os judeus acabam sendo expulsos de Portugal também, né, nós vamos ter uma grande defasagem por parte dos portugueses quando os portugueses recobram a independência em 1640, sendo que tanto na guerra contra os holandeses como na guerra de independência de Portugal, Portugal acaba perdendo muitas colônias na Ásia e na África também. Já o caso espanhol, né, a Espanha, ela vai de certa forma formar um grande império que vai se focar principalmente na América, né, já que a maior parte da América teria ficado do lado espanhol da linha de Tordesilhas, né, então o continente americano, no qual serão descobertas grandes jazidas de ouro e as jazidas de prata também na região de Potosí, na Bolívia, né, vai levar os espanhóis a se interiorizarem mais pelo continente americano. Então praticamente quase todo o continente americano passará por uma colonização espanhola, com exceção do norte, né, de parte da América do Norte. Os espanhóis também estabeleceram colônias nas Filipinas, né, que eram ilhas na Ásia que foram batizadas em homenagem ao rei Filipe II, né, nas Filipinas, e também algumas colônias costeiras na África também. No entanto, o centro do Império Espanhol será principalmente o continente americano, né? E a Espanha, ela também, né, depois de várias derrotas em guerras, como a Guerra dos 30 Anos, por exemplo, né, a invasão da Invencível Armada na Inglaterra, a Espanha, ela vai perder bastante espaço para os holandeses e ingleses. No entanto, o Império Espanhol na América será mantido até o século XIX, né? Embora os ingleses, eles tivessem tomado posse de várias ilhas do Caribe que eram dos espanhóis, a região continental, ela acabou continuando com os espanhóis, principalmente por conta da Guerra da Orelha de Jenkins, né? Principalmente a Batalha de Cartagena, né, no século XVIII, em 1741, no qual os espanhóis conseguiram vencer os ingleses e restringiram então o domínio inglês apenas ao Caribe, enquanto a América continental permaneceu sob domínio espanhol. Então, né, nós vamos ter essas duas potências iniciando o processo de expansão marítima. Posteriormente, outras potências que vão formando seus estados centralizados também começam a investir na expansão marítima e serão bastante críticas do Tratado de Tordesilhas. O rei Francisco I da França mesmo teria afirmado que não sabia que Adão tinha deixado um testamento que dividia o mundo entre portugueses e espanhóis, né? Então, franceses, ingleses e holandeses vão começar uma campanha de expansão marítima posteriormente a portugueses e espanhóis, muitas vezes
desafiando o poder dos portugueses e dos espanhóis, tomando conta das regiões que não foram totalmente colonizadas por eles, como é o caso da América do Norte, assim como também ocupando colônias que eram desses dois povos. Então, nesse sentido, né, nós vamos ter a França, né, que vai demorar para conseguir iniciar a expansão marítima por conta das guerras de religião, né, que acabaram dificultando a centralização do Estado francês, mas no caso os franceses, eles, depois que eles começam a expansão marítima de fato, no final do século XVI principalmente, né, nós vamos ter uma série de expedições, né, que vão fundar colônias francesas na costa da África, né, na Guiana, né, a Guiana francesa, que será inclusive uma espécie de colônia penal, né, no qual serão enviados criminosos, né, e principalmente a expedição de Jacques Cartier na região do Canadá, né, na região da América do Norte, que acaba tomando posse da América do Norte para a França. No entanto, a expansão francesa ela vai ter um grande baque, né, com a subida de Luís XIV ao trono, né, no qual Luís XIV vai acabar expulsando os huguenotes da França, né, vai acabar expulsando os protestantes, que eram os principais investidores da colonização francesa, né? Então, com isso, a expansão francesa ela se desacelera bastante. Já o caso dos ingleses, os ingleses eles vão começar o processo de expansão principalmente na dinastia Tudor, né? Então, depois da Guerra Civil, da Guerra das Duas Rosas, os ingleses eles começam a ter um estado mais centralizado, embora o poder do rei limitado. Com Henrique VIII, após a Reforma Protestante, Henrique VIII então ele acaba confiscando os bens do clero católico na Inglaterra, e com isso ele acaba também, né, usando para a expansão marítima. Então nós já temos o surgimento das primeiras colônias inglesas nesse período, né? E aí nós vamos ter Elizabeth I, né, que vai também acabar financiando alguns exploradores, inclusive, né, com a descoberta da região da Virgínia na América do Norte, além de também, né, como a Inglaterra na época não tinha condição de competir com a navegação espanhola, a Inglaterra ela recorre principalmente a corsários, né? E o que eram os corsários? Corsários eram piratas, na verdade, né? Então eram piratas que eram muitas vezes comandantes renegados ou então que contestavam o poder colonial, né, o poder das grandes potências, considerados criminosos, né, que acabavam, né, vivendo a própria sorte, navegando pelos mares, muitas vezes saqueando navios de outras grandes potências para conseguir as riquezas e metais preciosos, né? Então os piratas, nós vamos ter o surgimento da grande era dos piratas nesse período também, né? Com o grande fluxo de metais preciosos que começa a sair da América em direção à Europa, principalmente a região do Caribe, né? Nós vamos ter uma grande atuação de piratas nessa região em busca dos navios espanhóis, né? Nós teremos muitos piratas, né? Inclusive eles vão ser bastante caracterizado pela bandeira Jolly Roger, já que eles não tinham pátria, né? Eles eram perseguidos por todos, né? A Jolly Roger, que é a bandeira da caveira com as espadas e que tinha várias versões, né? Então muitos piratas personalizavam, vamos dizer dessa forma, a Jolly Roger. Então nós teremos grandes representantes como Edward Teach, né? O famoso Barba Negra também, ou François Lolonois, né? Também que será outro pirata, pirata francês importante também, Jacques Racan, né? Que vão atuar no século XVI e XVII, principalmente no Mar do Caribe, né? Alguns piratas inclusive vão fundar portos e cidades, né? A colônia haitiana de Tortuga, por exemplo, será um porto pirata que depois será incorporado pela coroa francesa, né? Então os ingleses, como inicialmente não tinham muita condição de competir com os espanhóis, eles recorriam à pirataria, né? Então eles contratavam piratas, perdoavam os crimes dos piratas e davam a eles uma carta de corso, que autorizava eles a praticar pirataria desde que se fosse dos interesses do Estado inglês. Surgem então os corsários, né, que atacam os navios espanhóis e com isso acabam levando o ouro para a Inglaterra, né? Então a gente vai ter grandes representantes dos corsários, né, como o caso de Francis Drake, né, e também Walter Halleck, né, que serão alguns dos grandes representantes, né? Já o caso dos holandeses, os holandeses eles conseguem
principalmente, né, iniciar a expansão marítima com a libertação do domínio espanhol com a Guerra dos 80 anos. Os holandeses, então, eles também vão acabar tendo poucos territórios para expandir o seu domínio, né? Eles vão muitas vezes estabelecer o domínio principalmente no extremo sul da África, né, no qual vão se formar os Boeres, que eram holandeses nascidos na África, que vão fundar depois duas repúblicas, a do Orange e a do Transvaal, né? A Indonésia também e algumas regiões da Índia, né? E os holandeses também vão acabar fundando Nova York no que será os Estados Unidos, na América do Norte, assim como outras cidades, né? E também vão tomar conta do Suriname, né, das Guianas e do Nordeste brasileiro durante a União Ibérica de Portugal e Espanha, né? Então, muitas vezes, esses países também acabavam tomando conta das colônias das outras potências, né? A França mesmo, ela acabou estabelecendo a colônia da França Antártica, no que será o Rio de Janeiro, e a França Equinocial, em São Luís do Maranhão, né? Contra o domínio dos portugueses. Os holandeses também vão acabar tomando conta de várias colônias portuguesas durante o período da União Ibérica, incluindo o Nordeste brasileiro, né? No entanto, posteriormente, né, diferentemente da França, que vai passar por um lapso na colonização no decorrer do século XVIII, né, a Inglaterra e a Holanda começam a fazer um colonialismo mais empreendedor, né, delegando às companhias de comércio a função de realizar o comércio e exploração das colônias. Então, nós teremos, no caso inglês, a Companhia de Comércio das Índias Orientais, né, que vai acabar tendo monopólio e será mediadora do comércio inglês nas colônias. E na Holanda nós teremos tanto a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais quanto a das Índias Orientais, que também serão responsáveis pela realização do comércio, né? No caso, eles não farão apenas uma exploração predatória, eles farão um investimento também nas colônias que serão dominadas, e com isso eles acabam se desenvolvendo muito mais no espectro da colonização do que os portugueses e espanhóis, que ficam para trás. No entanto, com as guerras anglo-holandesas que vão ocorrer no decorrer do século XVII, os ingleses eles acabam se sobressaindo com relação aos holandeses e passam a ter pleno domínio dos mares a partir de então, né, do decorrer do século XVIII, e principalmente com a Revolução Industrial. E a gente vai ter alguns casos mais esporádicos também, né? Alguns casos menores de expedições que nós vamos ter, né? Então, além dessas 5 potências, né, sendo que são os 4 estados modernos mais os Países Baixos, né, nós vamos ter também algumas iniciativas por parte da Dinamarca, né, que desde o século XIII já possuía colônias no Mar Báltico, né, sobretudo na Estônia, e que anexou também a Noruega, né, e também, né, que incluía a Groenlândia, né, as Ilhas Faroe, Shetland, a Islândia e as Orcads, né, que inclusive algumas foram colonizadas durante a Era Viking, no período medieval. Já no Novo Mundo, né, a principal colônia dinamarquesa será as chamadas Índias Ocidentais Dinamarquesas, que ficarão no Caribe, né, e que passarão por um domínio dinamarquês. No entanto, posteriormente, a Dinamarca vai perder boa parte do controle dessa ilha. O controle dinamarquês será apenas nominal, né? As companhias holandesas e inglesas que vão tomar conta do comércio na região, e depois, com a abolição da escravidão no Atlântico Norte, né, a economia, né, dessas colônias que eram escravistas, né, acabam entrando em total decadência, né? Então, daí a Dinamarca ela mantém essa colônia até 1917, quando vende para os Estados Unidos, que vão dar origem às chamadas Ilhas Virgens Americanas, né? A Suécia também vai ser um outro exemplo bastante importante. A Suécia, durante a época de Gustavo Adolfo, principalmente no século XVII, no decorrer da Guerra dos 30 anos, a Suécia vai lançar uma grande expansão no Mar Báltico, então na região da Estônia, Letônia, Lituânia, Finlândia também, né, e até a própria Noruega, né? Os sucessores de Gustavo Adolfo vão conseguir conquistar vários territórios por parte da Suécia com relação às guerras do norte. Nós vamos ter também uma expansão sueca além mar, né, com a posse no chamada Nova Suécia, no rio Delaware, nos Estados Unidos, que depois é incorporado pelos ingleses, além de San Bartolomé e Guadalupe, nas Antilhas, que depois são cedidas para a França, e o Cabo Corso, no Golfo da Guiné, na África, né? E, no entanto, né, o Império Sueco ele desmorona principalmente depois da chamada Grande Guerra do Norte, de 1700 a 1721, contra a Rússia e posteriormente contra a Polônia também, no qual o Império Sueco, né,
principalmente depois da Batalha de Poltava, que os suecos perdem, ele acaba ruindo, né? E com isso, então, a Suécia, que acabou formando brevemente um grande império marítimo, ela acaba perdendo esse império marítimo nas guerras contra seus rivais. Nós teremos também o caso esporádico da Rússia, né? A Rússia, ela também vai se lançar aos mares muito tardiamente, lá pelo século XVIII, no caso, né? Então a Rússia, ela acabou, né, realizando algumas expedições, tomando conta da região do Alasca em 1799 e também, né, algumas regiões no sul da Califórnia e no Havaí também, né, que eram rotas importantes para o comércio transpacífico, né. No entanto, a Rússia, embora ela tivesse de fato ocupado o Alasca nesse período, né, a ocupação nunca foi efetiva. Então havia uma população russa muito pequena, em geral era a Igreja Ortodoxa Russa que administrava esses territórios para a evangelização. Da mesma forma também, né, não havia um grande investimento russo na região do Alasca, né? No decorrer do século XIX, a Inglaterra começa a se interiorizar pelo Canadá, e com isso, então, né, a Rússia, com medo de perder o Alasca para a Inglaterra, vende para os Estados Unidos em 1867, né? Nós tivemos anteriormente a isso também a expedição de Semyon Brege, né, no Estreito de Bering, em 1628, né, e a expansão russa para a Sibéria, né? Mas no caso do Novo Mundo, né, o grande exemplo é o Alasca, de certa forma, né, que acabou não tendo uma grande utilidade para a Rússia, né, sobretudo porque lá se realizava apenas a evangelização e o comércio de peles com os nativos, né? Então, nós vamos ter a América Russa, né, até o meados do século XIX, mas que não tinha tanto controle russo, podemos dizer dessa forma. Além também de algumas iniciativas bastante particulares, né, entre elas nós vamos ter principalmente alguns empreendedores particulares, assim como também algumas cidades comerciais italianas e do Mar do Norte, né, como o caso de Curlândia, por exemplo, né, que vão tentar criar algumas colônias na América, na região da Guiana Francesa, entre outros exemplos. Mas como havia um grande investimento necessário para a manutenção das colônias, essas colônias acabaram sendo abandonadas, né? Então, né, com a expansão marítima, nós vamos ter uma grande mudança, podemos dizer dessa forma, no panorama geral, né? Ela trará várias consequências. Então, entre as consequências, nós vamos ter principalmente o acirramento das disputas coloniais, né, as guerras além-mar, a expansão do comércio em escala mundial, ou seja, rotas comerciais que vão ligar todos os continentes conhecidos. O Mediterrâneo deixa de ser o eixo econômico e o Atlântico que passa a ser. Então, né, as moedas também passam a ser bastante valorizadas, inclusive vai ter a chamada Revolução dos Preços, né? A Europa, ela vivia uma escassez de metais preciosos, com as grandes reservas de prata de Potosí, que são enviadas para a Europa pelos espanhóis, começa a ocorrer uma inflação, né, do ouro e da prata, ou seja, eles diminuem o valor de tantos metais preciosos que começam a entrar na Europa, né? Nós vamos ter o surgimento e a multiplicação das companhias de comércio, né? A ampliação do cristianismo para fora da Europa, tanto dos católicos como os portugueses e espanhóis, como de protestantes também, como o caso dos ingleses e dos holandeses, a formação das estruturas coloniais e acumulação de capitais nas mãos da burguesia, os estados modernos se fortalecem, várias regiões nativas e cidades na Ásia e na África são pilhadas, né, e é realizado saques, e ao mesmo tempo também, né, um grande genocídio ou mesmo redução das populações nativas das áreas dominadas, que muitas vezes são submetidas à escravidão, acabam entrando em contato com doenças que não tinham imunidade ou então que são perdidas por conta da guerra. Então, né, nós vamos ter também, né, o retorno do escravismo na sociedade ocidental a partir do comércio transatlântico de escravos, né? E a desarticulação sociocultural e política dos povos das regiões conquistadas, que acabam sendo forçados a se submeter à estrutura europeia colonial. Então essas são algumas das principais consequências das expansões marítimas. Então no momento é isso, uma boa tarde para todos.